Claro que sim, tá? Voltando aqui à resolução lá do codificação, né? Paramos agora na questão do identificador e vamos fazer, neste caso, a gente vai adicionar os outros botões, que são o primeiro botão que eu quero trabalhar é do criar, tá? Então a gente vai criar um novo painel aqui, vamos colocar ele aqui do ladinho, que ele vai ser o painel responsável por armazenar os nossos botões, tá? Deixar até aqui, e eu também vou adicionar uma borda para ele, né, para ficar mais destacado o que a gente tem ali, ok? Temos aqui, voltar aqui um pouquinho, não, deixar ele completo aqui, né? Pronto. Temos aqui o painel, né? E depois de colocar o painel, vamos colocar um botão que a gente vai colocar ele aqui e a gente vai colocar o coisa cadastrar, tá? Cadastrar. Que ele vai ser o botão responsável por cadastrar um filme pra gente. Alterando aqui o código, a gente vai colocar aqui btn cadastrar e dar um enter aqui, tá? Pronto. btn cadastrar, a gente vai colocar aqui o cadastrar. Na hora que clicar, ele vai aparecer uma telazinha para a gente cadastrar o nosso filme, né? E essa telazinha que eu vou fazer, a gente vai vir aqui em GUI, né, que é a parte de interface gráfica, fechar algumas coisas aqui, e a gente vai criar um novo aqui, JFrame Dialog, tá? JDialog Form, tá? Que é um diálogozinho que é aberto, que ele tem um pai que é só uma telazinha para a gente poder fazer esse cadastro, ok? E aqui o JDialog, e aqui a gente vai colocar cadastrar filme, tá? Cadastrar filme, que é a nossa telazinha que a gente vai usar para cadastrar o filme. E aqui no Dialog a gente vai colocar aqui um painel, a gente vai colocar um painelzinho aqui, né? Bem legal. Essa parte aqui, pronto. Temos aqui o painel, já foi colocado, e a gente vai colocar um label aqui que vai servir para a gente colocar um nome, né? Colocar o nome do nosso filme, quer dizer, o título. A gente vai precisar do título, a quantidade de assentos, o preço de ingresso e somente isso, tá? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui um painel aqui, o label a gente vai colocar aqui JLabel, não, a gente vai colocar título, né? Colocar o título aqui do filme, dá um enter. Vamos colocar outros labels aqui, que são, depois do título a gente tem o título, agora a gente tem a quantidade de assentos, depois a gente tem temos depois o preço do ingresso, né, que a gente tem aqui, preço do ingresso, ok, título, quantidade de assentos, preço do ingresso, e a gente vai ter outros dois botões aqui que a gente vai colocar que vão servir para salvar, tá? Então eu posso colocar aqui o título, então a gente vai precisar agora de dois botões, né? Um botão aqui para colocar aqui, que é o salvar, né? A gente vai ter um botãozinho para salvar, onde a gente vai colocar aqui salvar, e o outro botão que a gente vai colocar é um botão para cancelar, tá bom? Cancela a operação aqui que a gente estava fazendo. Então ele vai ser aqui cancelar, ok, pronto, salvar ou cancelar. E aqui no título a gente vai colocar um text field, né, que é o título do nosso filme, que a gente vai colocar aqui em branco, ok? Colocar aqui, colocar ele até aqui no finalzinho, tá? Para a gente colocar nessa região. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é um text field, tá?
aqui que a gente vai utilizar para colocar o preço, né? Não, na verdade a quantidade de assentos, né? Então ele aqui não vai ter nenhum coisa, eu vou colocar ele desse jeito aqui zerado, tá? Eu vou colocar até um valor zerado aqui. E outra coisa que eu quero que ele aconteça com ele é o horizontal, left, não sei se é esse daqui que é o right, pronto, é o right que é o para posicionar o valor aqui mais para a direita, tá? Outra coisa também que a gente vai colocar é colocar aqui que é o nosso campo para aqui, e a gente vai colocar o preço preço não, aqui left não, a gente coloca para o right e o preço é 0.00, tá? Então nós temos esses campos aí que serão preenchidos, né? A gente pode ter uma visão aqui de como é que vai ficar a nossa tela, essa parte aqui. Outra coisa que eu quero também fazer aqui é Navigation JW, ele, deixa eu verificar se ele está disponível a questão de você redimensionar ele, né? Se eu não me engano é desabilitado, tá? Não é possível fazer redimensionamento desse dialog. Vamos reduzir ele um pouquinho aqui porque ele estava grande demais, tá? É uma telazinha pequena mesmo, a gente vai colocar aqui e vamos puxar ele um pouquinho mais para cá, onde a gente coloca aqui 68, aqui 77 e aqui 68, né? Vou colocar 50-50, tá? 50 aqui, esse gap, e essa parte aqui também 50, né? 50 aqui de gap. E engraçado, essa parte aqui é 50 e essa daqui 50, essa daqui 18, tá ok. Vamos visualizar como é que fica, né? Pronto, título, quantidade de ingresso e tal. Outra coisa que também eu vou fazer aqui, eu vou utilizar um navigation e vou aqui no dialog e colocar o título, tá? Cadastrar, eu vou colocar aqui o título, cadastrar filme, dá um enter aqui e vamos dar uma olhada como é que vai ficar a nossa telinha aqui, cadastrar filme, bonitinha, tá? Fechada aqui, beleza. Vai ficar dessa maneira aqui, e o que a gente vai fazer é nomear esses campos aqui, né? Mas só que antes, o botão cadastrar, ele vai simplesmente abrir essa tela aqui pra gente, né? Então a gente volta aqui pro CRUD aqui, filme, vem aqui no cadastrar, clica com o botão direito do mouse, vem aqui em Event Actions e Action Performance, tá? Tá gravando ainda, ok. Então, aqui a gente vai abrir aquele diálogo, né? Aí a gente vai criar um new j dialog cadastrar filme set visible, não, cadastrar filme. A gente vai passar, ó, como pai esse nosso que nós temos aqui. Só uma coisinha que esquecemos de colocar aqui no CRUD, deixa eu colocar aqui init componente, que é o seguinte, apresenta a tela no centro, tá? Aí set location relative to null, tá? Só para centralizar aqui. E voltando lá para o método lá embaixo, né? Cadastrar filme, o dialog, deixa eu ver aqui quantos campos ele precisa na questão do código. Parent boolean modal, tá? E aqui a gente coloca true com o que a gente quer ali mesmo como modal. E depois que a gente coloca ele para set visible, tá? Set visible. Se eu não me engano, ele já faz isso daqui ou não? Deixa eu ver aqui, set visible, super parent e set visible. Acho que o problema está aqui, tá ok? Ele está apresentando um erro ali, mas acho que não está mais não. E esse a gente não dá o dispose, né? Porque
esse nosso ele vai ficar direitinho, porque ele não vai dar o disposto, que ele não vai fechar, tá? Ele vai só abrir. Então vou dar um Shift F6, né, para rodar esse CRUD, que daqui a pouco a gente vai fazer um commit dele para fazer essa atualização, né, do cadastro. Aguardando um pouco, ele está ainda rodando, tá? Esperar. Pronto, identificador. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele para me apresentar o modal, né? Se eu clicar aqui, ó, não vai, tá? Estou tentando clicar e ele não está indo. E era para ele aparecer aqui, né? Ó, ele está aparecendo lá no canto superior. Isso é uma coisa que a gente vai consertar, mas pelo menos ele já está mostrando aqui. A quantidade de assentos está muito pequena, esse outro aqui também está muito pequeno. Eu vou definir um tamanho um pouco maior, tá? Vamos fechar aqui. O cadastro está funcionando já, então a gente vai dar um commit aqui, onde a gente vai informar que a gente fez as seguintes alterações, né? A gente colocou, centralizou a tela do JFrame CRUD filme, e também adicionamos o botão cadastrar, que abre um JDialog, cadastrar filme, tá? Pronto, esse daqui tá ok, filme, pronto. Pronto, agora a gente volta para cá para cadastrar. A gente tem um design lá, né? A gente tem esse tamanho aqui, ó. Ele ficou até um tamanhozinho bacana, só que não entendi porque ele não deixou nesse tamanho, né? Vamos dar uma olhada aqui, imagem, ok, minimum size 64, pois, name, o tamanho tá ok, né? Agora eu não entendi o porquê ele não deixou como ele tá como default, né, o tamanho. Isso não é legal. 64, ele tá muito estranho. Não, aqui eu quero design 72, 64, bonitinho. 64 aqui também bonitinho. Deixa eu verificar. Aqui ele está apresentando bonitinho agora, e quando eu clico lá ele não apresenta no mesmo formato, né? Coisa muito esquisita. Mas enfim, eu acho que deve ser algum problema lá, uma coisa assim. Certo, então a gente tem agora o título aqui. A gente vai pegar o título, tá? Eita, que é muito chato quando eu clico nisso. Vem aqui no code e a gente vai colocar input título, tá? Esse daqui é renomeando. Vamos colocar aqui input quantidade de assentos, e vamos pegar aqui também o input preço do ingresso. Pronto, preço do ingresso aqui. Eu preciso dar uma olhada agora se a quantidade de ingressos, de assentos no meu filme aqui no model, se ela está permitindo, por exemplo, valor 0, né? Porque o 0 ele está aceitando, então não vai ter problema não. Porque tipo, eu vou cadastrar e quando ele tiver 0, eu quero que o filme ainda permaneça, tá? Porque eu posso atualizar, tipo, eu cadastro o filme, aí eu vendo os ingressos, e de repente para aquele mesmo filme depois eu posso adicionar mais assentos, né, disponíveis, digamos assim. Então aqui o título já colocamos input, aqui já nomeamos, e o salvar aqui a gente também vai nomear para BTN salvar, e aqui BTN cancelar, tá? BTN cancelar é o mais fácil de implementar deles, então a gente vai só como ele é o mais fácil, o que eu vou fazer, né? Eu vou só colocar aqui, clicar com o botão direito, performance, e colocar aqui o cancelar já, para a gente já fazer aqui, ó. Então o que vai acontecer, né, quando eu fizer para o cancelar?
eu vou simplesmente dar um dispose, tá? Dispose aqui, aí pronto, ele já cancela, já vai dar certinho, tá? Por exemplo, eu vou JW aqui também. Uma outra coisa que a gente vai colocar é para centralizar ele, tá? Centralizar na tela, centralizar na tela. Então, centralizar na tela, a gente vai colocar set location relative to, e aqui a gente vai colocar null, tá? Coloca null aqui que ele centraliza para você. Colocar aqui um Ctrl Shift F6 e a gente vai fechar, e você vai clicar no cancelar e ele vai simplesmente fechar a telinha, tá? Vou guardar aqui ele rodar. E vamos lá. Pronto, aqui ó, clicou no cancelar, ele fecha a telinha bem bonitinho. Então a gente já dá um commit aqui, que é centralizamos o JW, né? Centralizar o JW, cadastrar filme e aplica a funcionalidade do botão cancelar. Pronto, esse daqui já é um outro commit que a gente vai fazer, tá? E essas daqui a gente, para não correr risco, a gente já vai dar um push para jogar lá no nosso GitHub, tá? Então a gente vem aqui no remote e já dá um push aqui para atualizar lá no GitHub. Vai que dá algum problema, né? Aí não vai ser legal. Pronto, então aqui next. Ainda tá coisa, o token ainda tá valendo, tá? Tá aqui. Pronto. E outra coisa que, por que ele tá rodando aqui? Eu não tô entendendo. Não é para rodar. Você quer cancelar runs? Yes. Não quero rodar. Beleza, tá aqui o JW. O cancelar já tá ok. E agora o que a gente vai fazer é do salvar, né? Salvar, a gente vai colocar um event action performance. E aqui no cancelar o que a gente vai pegar é só o conteúdo, tá? A gente vai dar um vamos colocar aqui um string, né? String entrada input título igual a input título ponto get text. E aqui um string entrada input quantidade de acentos igual a input etd acentos ponto get text, tá? E outra coisa que eu vou pegar aqui, a entrada do preço do ingresso, né? Preço do ingresso, input preço ingresso get text, assim, ó. Pronto. Pega a entrada do input do preço do ingresso aqui, né, que eu devia ter colocado input aqui, tá? Cada uma dessas entradas aí. Aí o que nós vamos fazer, né? A gente vai tentar criar um filme com esses dados, tá? Aí como é que a gente vai fazer, né? Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai fazer um try catch, né? Que não dá para fazer porque, por exemplo, o preço pode ser negativo, aqueles problemas que a gente já tinha colocado lá de antemão no filme, né? Então nesse caso, o que a gente vai pegar aqui uma exception com catch, a gente vai colocar uma exception, e aqui nós vamos colocar um JOption pane, né, que de erro, né? Eu acho que eu vou pegar aqui do CRUD, que já está prontinho aqui, ó, bonitinho. E a gente vai pegar esse negócio aqui de erro.
tá? A gente vai ter outro aí que é de informação, que é quando dá certo, tá? Importar aqui, beleza? E aqui a gente vai tentar fazer o filme, ó. Então a gente, primeira coisa, a gente vai criar aqui um filme. Vamos colocar aqui filme, aí new filme, e aqui a gente vai adicionar esses dados. A gente vai colocar primeiro aqui, vamos importar, né? Fazer um import aqui, vem aqui para filme, cara, coloca filme ponto .set título, tá? E aqui a gente coloca só a entrada do input do coisa, ó. Entrada input título, esse daí é o primeiro. Vamos colocar agora o filme set quantidade de assentos, quantidade de assentos, a gente vai fazer aqui bonitinho, vamos lá. Quantidade de assento a gente vai transformar para inteiro, né? Então a gente coloca em integer, psint, e aqui entrada quantidade de assentos. Era para funcionar, né? Entrada input, faltou input aqui, tá ok? Então filme set preço do ingresso, a gente vai colocar um double, ps double, e aqui entrada input preço do ingresso, tá ok? Pronto. Vamos aqui fazer o filme e depois a gente pede aqui só para dar um log, a gente vai fazer um system.out println, que é um log meu digamos falsificado, né? Mas vai dar pra gente ver. Aí filme, coloca aqui dados do filme, tá ok? Filme, e aqui a gente coloca um barra N para dar uma quebra de linha e coloca aqui mais o filme aqui, tá? O filme que a gente acabou de, digamos, cadastrar. A gente ainda não cadastrou porque a gente não utilizou o controller, tá? Mas isso daqui já serve para a gente já ter uma noção de como é que vai funcionar. Então Shift F6, a gente já vai dar uma olhada como é que eu vou colocar lá os dados, né? Lembrando que eu não estou explicando cada parte que tem aqui assim mais profundamente, porque isso é só para mostrar aos colegas de equipe como é que a gente está fazendo e mostrar o meu desenvolvimento também, tá? Mas infelizmente não tem como eu ficar explicando passo a passo do que está ocorrendo. Então aqui eu coloco o título do por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, filme 1, quantidade de assentos. Vou tentar colocar aqui, primeira coisa eu vou baldear aqui, eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Vou colocar desse jeito aqui. Vou colocar salvar para ele apresentar um erro, ó, título do filme em branco. Beleza, tá ótimo. Então agora a gente vai pro filme 1 e depois a gente clica em salvar, é para dar um erro. Input string, ó. Deu problema onde, né? Deu problema aqui na quantidade de assentos. Então coloca aqui, por exemplo, a letra A, né? Eu vou sacanear. Ó, input string A. Então não é esse daqui. Isso daqui é bem amador, tá? Porque a gente é só fazer. Mas, por exemplo, poderia colocar formatado, tá? Colocar o dinheiro e tal, mas dessa forma aqui eu também não vou colocar. Aí eu vou colocar o -1, né? A quantidade de assentos negativa. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, 10 assentos. Aí eu vou salvar, ó, preço negativo. Preço negativo, calma aí, preço negativo. Esse preço ele não está negativo. Então essa minha mensagem ela está errada. O preço do ingresso não é negativo. Vou colocar aqui para cancelar e já vou consertar ela. Esse problema ele está ocorrendo, sabe onde? Ele está ocorrendo lá em mensagens, tá? Por quê? A mensagem aqui está errada, não é o. Então a mensagem é preço ingresso negativo, preço ingresso negativo, aí exceção mensagem preço ingresso nulo ou negativo, tá?
nulo ou negativo. Eu vou clicar aqui porque eu acho e eu tenho que consertar esse problema em outras partes do código, tá? Preço negativo eu tenho que atualizar em outros setores que necessitam dele. Então vamos lá, eu acho que ele vai, ó, filme já deu problema, nulo ou negativo, tá aqui, ó, preço do ingresso nulo ou negativo, tá ok? Outra coisa também que a gente vai dar uma olhada é test package, e a gente vai bem aqui e filme teste aqui, ó. Preço ingresso nulo ou negativo, beleza? Preço ingresso nulo ou negativo, tá tudo atualizado. E aqui mensagens eu também vou dar um commit que eu vou colocar, que atualizar o nome da constante da mensagem, né? Da mensagem de exceção, exceção, mensagem, preço ingresso nulo ou negativo para. Aí eu vou copiar essa parte aqui, tá? Vamos copiar ela aqui. Negativo, nulo ou negativo, pronto. Nulo ou negativo. Beleza, dá um commit aqui, bonitinho. E também atualizar aqui a mensagem, né? Preço nulo ou negativo. Pronto, atualizado aqui, e eu tenho que dar um outro commit aqui, que é referente a isso daqui, tá? Vou dar 2 commits, que aí ele atualiza lá. Voltando aqui para o cadastrar, né? A gente tem um filme e a gente vai rodar de novo e verificar isso, né? A gente já tinha verificado, só foi um problema ali no... e esse daqui tá rodando ainda? Não é para rodar, não. Tá. É porque eu só coloquei o dispose, tá? Quando a gente fecha, ele não fecha a aplicação toda, a gente só deu o dispose, porque a gente tá rodando só um dialog, tá? Se a gente rodasse o frame, aí ele encerra a aplicação, mas nesse caso não. Então a gente tem o filme 1, quantidade de assentos, coloca aqui para 10. Perceba que aconteceu um problema aqui que estava 0, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu vento aqui, eu digitar 10, até que vai, mas não ficou tão legal ali não. É uma coisa que a gente pode melhorar na versão 2, né? Preço do ingresso eu vou colocar desse jeito e vou tentar salvar. Preço nulo ou negativo, agora sim está funcionando. Deixa eu avacalhar aqui, colocar, por exemplo, a letra A, né? Eu vou salvar. Input A negativo, né? E deixa eu ver aqui, -1, salvar, nulo ou negativo, tá ok. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, R$10, 10.00, tá? Clica aqui em salvar e aqui ele informa os valores, tá? Esse tamanho desse nosso campo, ele não tá legal, ele não sei porque ele não está definindo o tamanho correto, tá? E outra coisa, eu vou fazer umas modificações aqui, que é o seguinte: quando esse daqui receber o foco, né? A gente vem aqui para foco, ó, quando ele ganhar o foco, é para ele fazer o seguinte, é para esse input ele perder, né? Ele meio que apagar. Então input quantidade assentos set text, ele tem que deixar ele vazio, tá? Assim que ele ganhar o foco, ele muda para vazio para a pessoa digitar. Outra coisa também, esse daqui quando ele ganhar o foco, esse daqui, tá? Quando ele ganhar o foco também, eventos, aí a gente vai aqui no foco, quando ele ganhar foco, ele deixa vazio também. Então, o que a gente vai fazer aqui é isso daqui, ó. Input, preço do ingresso,
F7 text, ele vai perder o foco também, tá ok? Pronto, perder o foco não, né? Ele vai ficar vazio para a pessoa digitar lá o valor. E esse tamanho aqui, eu não sei o porquê ele não está pegando. Vamos dar uma visualizada aqui qual é o problema que isso está fazendo. Máximo tamanho, tamanho mínimo, mínimo tamanho. Preferir size 64 mesmo. Não entendo porque ele não está pegando. Esse outro aqui também. Talvez eu mudando. Eu acho que eu vou mudar ele de 64. Eu vou mudar ele com um tamanhozinho maior aqui, ó. Vou papocar desse tamanho aqui. Vamos ver se ele não vai agora, né? Vamos ver aqui, visualizar. Vou colocar desse jeito aqui, tá? E salvar aqui. Coloca ele para rodar, Ctrl F, Shift F6 e vamos ver aí o que acontece com ele. Pronto, agora deu, né? Então a gente coloca aqui filme 1. Coloca aqui ó, coloca aqui e coloca aqui para salvar, tá? E aqui ele salva, ele já pegou os dados. O ID ele é nulo porque ele não foi salvo ainda no banco de dados. E outra coisa, esse nosso sistema ele consegue cadastrar os filmes mesmo com nomes repetidos, tá? Por quê, né? Por que fazer desse jeito? Então o sistema é simples, tá, pessoal? É só um sistema para o exercício da faculdade, tipo, tem, quer dizer, é para ter, mas tipo, é muito trabalho. Se, por exemplo, aí eu tinha que fazer pesquisa pelo nome do filme. Talvez eu adicione isso em uma segunda versão. Mas nessa primeira versão, a gente não está fazendo isso, tá? Que fique claro aí para vocês. Então a gente já está conseguindo ali pegar os dados. Então a última coisa que falta fazer é cadastrar esse filme lá no banco de dados. Então a gente vai aqui no CRUD e volta para cá, ó, na questão do... Não, no CRUD não, é do cadastrar filme. Aí a gente volta aqui pro código. Aí aqui ele tá pronto, tá aqui, ó. Aí ele dá o dialog, né? E agora a gente cria um new. A gente cria um filme controller. Vai fazer um filme controller. E aqui a gente coloca new filme controller. Filme controller. Vamos fazer ele aqui. E a gente vai chamar esse filme controller. Lembrando que o filme controller a gente não fez o close, né? A gente tem que fechar, tá? Antes de coisa a gente fecha ele. Filme controller, ponto, salvar filme, tá? Ele não tá colocando aqui porque será, né? Então deixa eu ver aqui. Pronto, aí tá importado, beleza? Salvou. Vem agora e fecha o filme controller, tá? Para fechar lá a fábrica, fechar toda aquela parte lá. Na verdade não é close, né? É fechar. Tá? Fechar. Beleza? E aqui por último a gente vai mandar uma mensagenzinha bacana informando para o usuário, olha, aconteceu tudo bacana, tá? Foi salvo com sucesso. Então aqui não é erro message, na verdade é um information, é um JPN. Information mensagem, que é uma mensagem de informação. Ela é uma mensagem de sucesso, tá? Sucesso. Então a gente coloca aqui sucesso. E aqui a gente não é essa parte aqui, não tem essa parte. Não tem essa daqui, ó. Filme cadastrado com sucesso. Tá, beleza? Filme cadastrado com sucesso. Filme cadastrado com sucesso. Informação, message,
ok. Pronto. Aí aqui é a mensagem de sucesso quando a gente consegue salvar esse filme, né? Vamos lá verificar se a gente consegue fazer realmente isso. Aguardando, pronto. Então a gente coloca aqui filme 1, quantidade de assentos 10, o valor do ingresso R$10. Salvar. Se ele tiver salvo, ele vai mostrar aqui para nós. Ele estava fazendo aqui, ó, vendedor, esquilate, filme cadastrado com sucesso. Tá, ok? Fecha aqui. E agora, né? A gente tinha que fazer uma pesquisa, tá? E a pesquisa a gente ia pesquisar justamente pelo ID que foi usado aqui para cadastrar o nosso filme. E como a gente faz isso, né? A gente vai cadastrar e voltar lá pro pesquisar. A gente vai conseguir pegar esse ID, né? Então vamos lá. Se eu não me engano, o ID se eu não me engano, ele vai ser o valor 1, tá? Eu preciso só confirmar no banco de dados. E como é que eu faço isso, né? Olha, tu vem bem aqui em Services, bem Service, Database, vai aqui, se conecta, né? Conecta utilizando aqui o SQLite. Vem aqui em Tables, tá? Que tem as views também. Aqui no caso ele já dropou, né? Então, porque ele, deixa eu dar um refresh aqui para ver se ele já dropou. Dropar é tipo, como a gente escolheu lá no Persistent para ele dropar, aí ele já fazia apagar a tabela pra gente, tá? Então ele não guarda esse registro cadastrado, o filme. A gente está fazendo isso porque a gente está utilizando a questão de testes, né? Então não tá dando para fazer isso daqui agora. Aí o que eu vou fazer, né? Vamos lá, deixa eu pensar. Tem todo esse projeto, mostrou e tal do filme. Com certeza ele vai colocar o valor 1. Então a gente mesmo assim vai fazer. Só que eu vou colocar aqui para um commit, né? Informando que a gente adicionada a funcionalidade de cadastrar o filme no JDialog, cadastrar filme através do botão salvar. Ok? É só dar esse commit aqui. Dando esse commit, ele está funcionando. A gente volta aqui para o CRUD e vai dar um F6, tá? Eu quero mostrar porque a gente vai entrar lá no Dialog para cadastrar. Quando fechar ele, a gente volta para o JFrame, faz a pesquisa e a gente vai conseguir ter o filme que a gente estava procurando pelo ID 1, né? Porque eu sei que é o ID 1, é porque na hora que tu cadastra, tu cria a tabela e na hora que tu cadastra o primeiro, quando tu coloca Identity, ele vai cadastrar com 1, tá? Então eu vou cadastrar aqui, ó, o primeiro, aí eu vou colocar aqui, ó, filme 1, 10, salvar. Ele pegou aqui os dados, fez o log para mim, ele tá abrindo a conexão, filme cadastrado com sucesso. Se você quiser cadastrar outro, você vem aqui e cadastra. Você só vem aqui e fecha, tá? E eu vou pesquisar aqui um. Quando eu pesquiso filme encontrado, ele retornou nada, né? Por que será que ele retornou nada? Será que é porque tá com problema? Não, porque eu acho que ele está fazendo uma nova transação e a cada nova transação ele acaba apagando todo o sistema, todos os dados, tá? Então o que eu vou fazer, né? O que eu faço nessa questão? Eu vou utilizar aqui o Projects. Vou utilizar o seguinte:
vou aqui em outros arquivos, vou aqui no source, vou aqui no persystem e vou alterar essa diretriz do persystem. Em vez de ser do create, né, drop create, eu vou só colocar o create, tá? Então eu vou salvar aqui e vou rodar minha aplicação novamente, tá? Ctrl S, salvei, e agora cadastrar dialog e CRUD aqui. Então Shift F6. Agora ele vai só criar a tabela e vai adicionar, mas ele não vai apagar, tá, a tabela a cada transação, como estava ocorrendo anteriormente. Então a gente vai cadastrar o filme 1, quantidade de assentos 10, salvar, guarda um instantinho aqui para ele salvar. Filme cadastrado com sucesso, ok, retira aqui, coloca para pesquisar pelo identificador, e aqui ele já está, filme 1, ID 1, porque ele já está cadastrado, então está funcionando, tá? O cadastrar, ok, então a gente já tem um cadastrar que já está funcionando, uma maravilha. E agora o que a gente vai fazer é colocar o seguinte: pesquisar pelo ID, né, pelo identificador, a gente vai colocar mas só que a gente agora vai adicionar uma tabela, tá? E esses dados do pesquisar, eles vão ser usados para a gente colocar numa tabela esses resultados. Então a gente vai colocar aqui, ó, que o CRUD filme aqui, ó, a gente vai aqui em design a gente vai colocar aqui e adicionar uma tabela, tá? Um JTable, cadê o JTable? Tá aqui. A gente vai adicionar uma tabelinha aqui marota pra cá, ele cresceu um pouquinho aqui, né? Só que a gente vai, não é isso não. Cadê o Pro Navigation? JFrame. Aqui. Ó, a tabela ela tá grande demais. Vamos reduzir essa tabela. Tá. Já tá grande demais aqui. Vamos reduzir ela um pouquinho mais pra cá. Tá. E vamos reduzir esse nosso. Pronto, agora tá mais bonitinho, tá? Essa tabela aqui, title. Aí beleza, né? Tá aqui a nossa tabela onde vai colocar os dados. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar o nome aqui do código dessa tabela, que eu vou colocar aqui table filmes, tá? Tabela de filmes, table filmes. Beleza? Aí clica com o botão direito sobre ela, vem aqui em properties, tá? Propriedades dela. E você vem aqui em modelo, tá? Ó, em model. Aí no modo você vai mudando aqui. A primeira coluna a gente vai mudar, por exemplo, o título dela é para ID, tá? Ela não vai ser editável, tá? Ela não vai ser editável. E deixa eu verificar, beleza. Aqui ela não é do tipo objeto, ela é do tipo long, tá? Que aí ele apresenta o long. Aqui a outra é o título do filme. Essa parte aqui não é um objeto, é um string, não é editável também. E aqui a gente tem temos o ID, o título, a quantidade de assentos, né? Quantidade de assentos. Então ele também aqui, ele é do tipo inteiro, tá? Inteiro, cadê o inteiro? Float integer. Então ele é do tipo integer. E aqui por último a gente tem o preço do ingresso, né? Preço do ingresso. E aqui a gente tem ele do tipo double. Não é editável, Quantidade de linhas 0, quantidade de colunas 4 mesmo. Valores padrões e
colocamos aqui o table e fechamos aqui, tá? E vamos dar um commit, porque a gente vai colocar aqui um commit, que é adicionando tabela, tá? Uma coisa que eu queria muito era editar esse tamanho aqui dessa tabela aqui. Adicionada a tabela de filmes ao JFrame CRUD filme ao JFrame CRUD filme. Pronto, já fez aqui bonitinho. E agora, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que fazer uma função que carregue os filmes lá do banco de dados e já coloque aqui dentro da nossa tabela, tá? Deixa eu ver aqui quanto tempo de gravação. Então isso fica para a próxima parte, tá? Até mais, pessoal.